bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal. Mais um vídeo, eh, mais uma aula, né, para poder mostrar para vocês aqui a forma que o algoritmo trabalha, a forma que a gente enxerga o preço, né, apenas com altos e baixos, em cima de Rs. E eu queria começar esse vídeo aqui de uma forma um pouco diferente, porque como eu falo com vocês todo domingo, né, dentro da mentoria, dentro da comunidade, eu faço um outlook para a semana. O que que seria esse outlook? Seria a projeção semanal ou a projeção diária, né, para segunda-feira. Por que que eu sempre foco nisso e sempre falo com vocês o seguinte: quando a gente entende a direção do preço, quando a gente sabe para onde que o preço vai, fica muito mais claro para a gente pegar as nossas operações. Porque assim, se você começa o dia, se você começa a semana, se você começa o mês, teoricamente sem saber para onde que o preço vai, sem saber para onde, o que você vai fazer no próximo dia, consequentemente o seu resultado não vai ser tão favorável. Por quê? Porque você vai ficar confuso, né? Você vai ficar perdido no que o preço vai fazer ou o que você vai fazer naquele dia. Então, muitas das vezes você não sabe se você vai comprar, se você vai vender, o que você vai fazer. E aí, obviamente, né, a gente tem aqui 24 minutos de aula, não vou mostrar tudo para vocês, mas eu queria mostrar apenas essa projeção, né, essa análise do euro aqui, e a gente já vai para o gráfico para você ver como que, de fato, o algoritmo ele trabalha de uma forma maravilhosa, e também para você ver na prática, né, que o mercado ele estava fechado quando a gente fez a análise, você pode ver aqui em cima, eh, foi antes do mercado abrir, né, de fato. Então, a gente já sabe, né, teoricamente, para onde que o preço vai e o que o preço tem que fazer, porque o algoritmo, ele nos mostra o seu alvo, ele nos mostra o seu objetivo. Então, apenas entender isso para poder, de fato, conseguir fazer dinheiro. Então, como você pode ver, a gente tinha um alvo aqui, né, que seria o primeiro alvo, no 1.18.381, nosso segundo alvo no 1.1875 e também no 1.1874, né? Seria os primeiros alvos apenas para segunda-feira, aonde o algoritmo de fato ele iria completar esse objetivo, tá? Quando a gente vem aqui para dentro do gráfico, deixa eu voltar aqui para o euro, beleza? Olha só que coisa linda, tá? A forma que que o algoritmo trabalha. Então, antes mesmo dele abrir, como você pode ver lá no Outlook, a gente estava nesse candle, ok? O mercado estava fechado. E hoje, no dia 9 de fevereiro, o mercado ele abriu, né? E ele já abriu espancando, indo a favor aqui dos nossos objetivos, né? Então, completou essa primeira R, completou os nossos dois objetivos para o dia de hoje. E sempre nesse power free aqui do candle seria a nossa melhor entrada, né, para poder fazer as nossas compras a favor disso aqui tudo. Lembrando que, a gente já tinha uma R criada, né, então se a gente olha aqui da esquerda para a direita, esse candle aqui era teoricamente o candle mais importante para mim, né, para começar a semana, e aonde de fato ele já tinha completado aqui, em nenhum momento ele fechou abaixo dessa zona, que essa zona a gente chama de zona de PDM, e aí o preço, de fato, isso aqui é um modelo de continuação, tá? Obviamente que o nosso melhor modelo de entrada seria aqui embaixo, né? Seria de fato abaixo do Tarta Sweep. Esse seria o nosso melhor momento de compra. Porém, como esse candle aqui, né? E tipo, teoricamente também a gente tinha esse objetivo aqui de um dia, aonde ele completou R aqui. A gente tinha esse objetivo aqui de um dia, aonde de fato ele também completou, tá? E o nosso melhor momento de compra foi aqui embaixo, onde a gente conseguiu surfar todo esse movimento aqui diário. Obviamente que a gente não opera no gráfico diário, como vocês sabem. O diário, em outras temporalidades, é apenas para a gente achar o nosso bias, achar o nosso doll e etc. Então, em 4 horas, né, que é onde a gente faz as nossas operações, de fato, aqui, né, nesse power free aqui do candle das 4, foi o nosso melhor momento, né? Tendo em consideração que a gente também tinha essa R aqui para poder subir. Então, como o mercado ele é fractal, né, como o mercado, o algoritmo ele trabalha de uma forma muito simples e clara, né. Ele trabalha de uma forma aonde, o preço ele me mostra o que que ele tem que fazer apenas com altos e baixos. E isso eu só tenho que achar o meu melhor ponto, o meu melhor momento de entrada, tá. Ah, e aí, ele buscou aqui o nosso objetivo.
Também fizemos um review, um outlook, né, no GBP/USD. O GBP/USD também, ele completou esse objetivo diário. Você pode ver aqui em um dia, a nossa R também de um dia aqui, aonde ele fez o Tata Sweep, nosso melhor momento de compra seria aqui nessa parte de baixo, tá? Sempre assim depois do Tata Sweep. E o nosso segundo momento seria aqui nesse pequeno power free aqui diário, né? Que quase não dá para ver, mas se a gente abaixa para 4 horas, cadê? Seria de fato a partir daqui, né? A partir daqui desse power free aqui, desse candle, mas mais certeiro, né, preciso, a partir dessa R aqui de 4 horas para poder subir. E justo a Zuma, que eu sempre falo com vocês, aonde ele fez Tata Sweep, completou essa R aqui de 4 horas e 5 horas ele terminou de completar esse nosso objetivo, beleza? Então, somente para você ver um pouco, né, de como as projeções que eu mando dentro da comunidade, a forma que eu ensino, e para você ver também no campo de batalha, né, antes do mercado abrir, como que de fato o algoritmo trabalha. Toda vez que eu venho aqui trazer vídeo no YouTube para vocês, às vezes ele já completou esse objetivo, né? Já estava no meio de um objetivo, enfim. E eu quis trazer isso aqui para você ver, de fato, como que a gente planeja, né, o nosso próximo dia, como a gente começa a planejar a nossa semana, sabendo tudo que a gente já vai fazer. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Com todos esses conteúdos que eu trago aqui para vocês. É você entender aquilo que você vai fazer na próxima semana, no próximo dia, é você entender aquilo que você vai fazer na próxima semana, e isso é a chave do mercado, tá? É você saber a direção do preço, ok? Alguns de vocês me pedem para poder fazer análises em pares distintos, né? Diferentes, né? E o exemplo, o SDJPY, EuroJPY, pares que trabalham de fato na seção da Ásia. E aquilo que eu sempre falo com vocês, que o algoritmo, ele sempre vai movimentar da mesma forma, tá? Ele movimenta da mesma forma, ele movimenta nos mesmos horários. Obviamente que pares que são correlacionados, que tem iene, né, japonês, e isso na seção da Ásia, ele tende a movimentar um pouco mais, mas as maiores expansões sempre vai ser nos mesmos horários, ok? Se a gente vem aqui pro SDJPY, ele tá aqui próximo, né, de completar essa R. Se eu não me engano, isso aqui é uma R de 2 dias. De fato, ele completou essa primeira R aqui diária, né? Se a gente vem aqui, ele fez esse Tata Sweep aqui nesse candle, no candle do dia anterior, e expandiu, completando esse primeiro aqui objetivo. Levando em consideração que também ele completou esse objetivo de alta, tá? Então, por isso que o preço ele subiu para fazer esse Tata Sweep, porque ele fez aqui, né, esse Tata Sweep completando esse range aqui. Logo, ele tomou o máximo do candle, do próximo candle, e completou isso aqui. Mas por que que o preço está caindo, Z? Porque se a gente vem aqui em 2 dias, ele também tem esse objetivo aqui de 2 dias, tá? Então, aonde de fato ele vai completar, porque ele chegou no seu último quadrante do preço aqui, ok? Aonde seria o nosso melhor momento de venda? Sempre na parte superior aqui, tá? Depois do Tata Sweep. E como que eu acho isso? Eu vou baixando minhas temporalidades. Então, eu venho para 4 horas, para me entender de fato aonde que o preço foi feito e qual horário que foi feito. Então essa R, né, foi criada às 5 horas. Então se ela foi criada às 5 horas, teoricamente eu não conseguiria pegar nesse melhor momento aqui. Por quê? Porque está fora do nosso horário. E aonde que é o nosso horário operativo? A partir das 1. Então você pode ver que a partir das 1 aqui o preço de fato ele começou a expandir e está vindo buscar aqui o seu objetivo. Quando eu desço para temporalidades menores, que seja 1 hora, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar R's pendentes para jogar o preço para o meu objetivo, tá? Por quê? Porque se em temporalidades maiores eu tô com a intenção, o algoritmo, né, de fato tá com intenção de queda, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que operar a favor desse movimento. Então eu preciso buscar uma R pendente, tá? Para poder executar a minha operação. E a partir de que momento a gente vai operar? A partir das 3 da manhã. Então você pode ver que horário de Nova York, tá? Lembrando aqui, ó, o TC-5. Então você pode ver exatamente às 3, aonde ele faz um Tata Sweep nesse candle aqui,
tá? E olha só como que é perfeito, tá? Como que o algoritmo é perfeito, que em nenhum momento ele fechou por cima desse candle. Então, olha só, o preço tentou buscar lá, não foi, tentou buscar, não foi, tentou buscar, não foi, tentou buscar, não foi. E isso o que que me mostra? Ele me mostra que, de fato, o algoritmo ele tem intenção de queda. Isso aqui serve para mim como uma zona de resistência, tá? Então, meu melhor momento de venda seria aqui em cima. Sempre aqui em cima, porque eu pego a expansão inteira do preço. E como você pode ver, foi exatamente a partir do candle das 1, né, mais preciso, a partir do candle das 3 da manhã. Quando eu venho aqui para 15 minutos, que teoricamente é o meu melhor ponto de entrada, né, onde a gente vai buscar o nosso melhor ponto de entrada, eu tenho aqui duas opções. Primeira opção, esperar fechar abaixo da zona de order block de 15 minutos, ok? Que seria esse candle aqui, ou eu venho para 5 minutos e procuro a minha zona de order block. Aonde que está a minha zona de order block aqui em 5 minutos? Exatamente esse candle aqui é a minha zona de order block. Então, a gente teve aqui dois pontos, deixa eu excluir isso aqui para não te confundir, que isso aqui é order block de 15 e esse aqui é order block de 5, tá? Dois pontos de entrada. Primeiro ponto, assim que ele fechou abaixo dessa zona de order block, ou seja, seria aqui minha primeira venda, né? Com o meu objetivo, primeiro objetivo aqui embaixo, ok? E meu segundo objetivo, o meu doll aqui embaixo, aonde você está vendo que ele já está chegando para poder completar, tá? Obviamente que a gente não vai pegar todo esse RR aqui, né, todo esse risco retorno, a gente vai pegar pelo menos aí um ratio de 1 para 4, né, nesse caso, um para 3, porque é um ratio, é um movimento grande aonde o preço fez. Então, aqui seria o meu primeiro ponto de entrada, buscando um ratio de 1 para 4. E meu segundo melhor momento de entrada seria quando ele voltasse aqui para poder tocar essa zona de order block, né? Que seria o beijo da morte, né? Como é conhecido. Então você vê que ele voltou, né? Aqui seria o meu candle de order block. Então o preço ele fechou abaixo, voltou aqui para poder dar um beijo aqui para fazer esse reteste nessa zona de order block. Aqui também seria o meu segundo ponto de entrada, ok? Por que que eu não costumo esperar esse reteste na zona de order block? Porque a partir quando o preço, ele de fato, ele já fecha abaixo dessa zona de order block, muitas das vezes ele já vai fazer essa expansão do preço. Então, quando você espera isso aqui, tá? Muitas das vezes você fica fora da operação. E aí, tem um ponto de observação que, quando o preço volta apenas para testar isso aqui, você não entra em desespero. Por quê? Porque você sabe que aqui é um ponto máximo onde ele vai fazer esse reteste para poder cair, certo? E aí, beleza. Ah, Z, mas eu não consegui pegar nem no meu primeiro ponto, né, que seria aqui, nem no meu segundo ponto, que seria o reteste aqui da zona de order block, aonde seria o meu terceiro melhor ponto? Seria nessa zona de PDM. Então, quando o preço ele voltasse aqui começo de hora, que foi justo às 4h55, né, aqui, seria o meu terceiro ponto de entrada, tá? Buscando primeiro alvo aqui embaixo e meu alvo final, que seria o meu doll, aqui aonde ele vai buscar essa R de 2 dias. Beleza? Simples assim. Apenas operando altos e baixos, horário operativo, as R's a favor do meu objetivo, sem ficar esperando short, sem ficar esperando boss, sem ficar focado em tendência, porque tendência nada mais é igual aqui. Aqui você está vendo que, de fato, isso aqui é uma tendência, certo? Mas por que que tem essa tendência? A tendência nada mais é do que uma R operativa em temporalidades menores, ou seja, esse objetivo de 2 dias. Então, por que que o preço pegou essa tendência de baixa? Porque o algoritmo ele tem que vir para poder completar esse objetivo aqui. Simples assim. Ah, mas eu não quero ficar esse tempo todo na frente do gráfico. Ok, você pegou essa primeira operação aqui com esse primeiro seu objetivo aqui, buscando um ratio de 1 para 3, no mínimo. Vamos colocar aqui. Com o seu stop sempre acima ou abaixo do Tarta Sweep, tá? Porque caso ele volte, e como você pode ver, ó, como ele respeitou, né? Ele sempre respeita essa zona de order block, então ele pode voltar, querer ficar um pouco aqui para tocar nessa zona, você tá
você está seguro, porque o preço, como ele já fez um Tata Sweep, ele não tem que fazer um novo Tata Sweep para poder cair. No máximo que ele vai fazer é um reteste ou na zona de order block, ou ele vai fazer um reteste aqui nessa zona de PDM para poder, boom, explodir. Então aqui você pegaria essa operação, né? Já sairia do gráfico, ou você viria aqui e fazer uma parcial. Então, exemplo, entrei aqui, vou fazer uma parcial de 80% e vou deixar aqui 20% da minha operação rolando até o meu objetivo final, que seria o meu DOL aqui de hoje, e colocaria minha operação no break-even, tá? Por quê? Porque você não teria nenhum risco de perder mais essa operação, tá? Caso o preço volte a partir daqui, que é uma coisa teoricamente quase impossível, né? Porque ele já chegou no último quadrante da R, então para ele subir, ele tem que completar isso aqui, se ele quiser subir, né? Mas obviamente pode ter alvos mais abaixo para o preço buscar, mas não é disso que a gente está falando. Apenas para você ver as análises em outros gráficos também, como vocês pedem, gráficos japoneses, né? De fato, com iene para você ver que o algoritmo ele trabalha da mesma forma. Então, teoricamente dessa forma aqui que eu analisaria e operaria esse par no dia de hoje, tá? E aí, quando de fato ele completar esse objetivo aqui, né? Buscaria novos objetivos. Por quê? Porque o algoritmo ele sempre vai me mostrar para onde ele quer ir. Então, hoje ele me mostrou que queria buscar isso aqui, esse primeiro objetivo, e com a intenção de buscar esse segundo objetivo aqui. Então, eu já sei para onde que o preço vai, eu já sei aonde é o objetivo final do algoritmo, então eu vou apenas operar a favor de todo esse movimento, ok? Ah, vamos ver o euro JPY aqui também, para a gente ter uma base, como é correlacionado, né? Você pode ver que o SD, o euro JPY, ele não movimentou tanto como o SD. Vamos para um dia aqui para a gente entender. Em um dia, ele fez esse Tata Sweep aqui, né? Com esse objetivo aqui também, que teoricamente seria o mesmo objetivo do SD. Se a gente vem em 4 horas para buscar R's menores, né? Teoricamente, ele tem essa R aqui também para poder buscar, que ele ainda não completou. Porém, o que a gente tem que levar em consideração? Como o SDJPY, isso aqui já é um bizu muito bom para vocês. Como o SDJPY está próximo de completar essa R em temporalidades menores, não necessariamente o EuroJPY ele tem que completar essa R também, tá? Por quê? Porque são pares correlacionados. E quando um par teoricamente mais forte que o SDJPY ele é mais forte do que o EuroJPY, o algoritmo ele entende que, pô, eu já completei essa R, então eu tenho teoricamente uma SMT aqui ou algumas outras coisas, né, que a gente sabe, né, como que é a movimentação do preço, que teoricamente eu não posso passar para vocês aqui em respeito aos alunos, mas você consegue ter essa noção, né, do que o preço está fazendo e até onde ele pode buscar em pares correlacionados. Vamos pegar o GBP-JPY, que também é um par muito forte, ele acompanha muito, né, o SDJPY. Se a gente vem em um dia, olha só que coisa linda. Como que o algoritmo ele é maravilhoso. Por que o preço subiu aqui? Porque ele tinha essa R aqui para poder completar. Então, ele fez um Tata Sweep aqui com esse objetivo aqui em cima. Show. O que que esse candle aqui diário? Isso aqui é hoje, tá? 9. Olha essa expansão do preço. O que que ele fez? Ele veio, tomou também, né? Como ele completou essa R aqui, né, da esquerda para a direita, ele completou e reverteu. Por que que ele reverteu? Porque ele criou uma nova R para poder baixar. Logo, a mesma R do SDJPY, entende? Com o objetivo aqui embaixo. Simples assim. Então, aqui, a partir daqui, seria o nosso melhor momento de venda, certo? E aí eu abaixo minha temporalidade para 4 horas. Quando que foi feito esse Tata Sweep? A mesma coisa do SD. Foi feito às 5 horas. Às 5 horas eu opero, Z? Não. A partir de que momento eu vou operar? A partir das 1. Então, se eu venho aqui em 1 hora eu tinha alguma coisa para poder abaixar aqui? Não. Então, qual que vai ser o meu segundo momento aqui? Esperar criar uma R pendente a favor do meu objetivo. Então, o próximo candle, o candle das 5, ele criou esse objetivo, esse Tata Sweep aqui, jogando essa R pendente, tá?
que aqui, somente com isso aqui a gente poderia ter operado. Quando a gente volta para uma hora, para a gente entender melhor, isso aqui foi uma SMT, tá? Então, o meu melhor momento de venda seria aqui nessa parte de cima. Quando eu venho para 15 minutos, deixa eu apagar isso aqui somente para você ver. Quando eu venho para 15 minutos, olha só que coisa linda. Ele formou uma nova R aqui para poder abaixar, a favor do meu primeiro objetivo, que seria o objetivo de 4 horas, e no meu objetivo final aqui, teoricamente, que seria esse objetivo de um dia, tá? Então, a mesma coisa. Ou eu esperaria esse candle aqui fechar abaixo dessa zona de order block, aonde eu faria essa primeira venda aqui, buscando esse primeiro ratio aqui. Obviamente que não teria tanto movimento, porque eu precisaria de pelo menos um ratio de 1 para 2, mas eu colocaria aqui esse ratio de 1 para 3 aqui, beleza? Essa seria a primeira opção. O que eu faria a partir daqui? Quando ele completou esse objetivo de 4 horas, eu faria parcial. Eu faria parcial e já colocaria a minha operação no break-even e deixaria o preço rodar até aqui embaixo. Obviamente, seguindo a visão aqui do SD. Porque se o SD completa isso aqui, é a mesma coisa. Se o SD completou essa R aqui e começou a reverter, não necessariamente o algoritmo, JPY, não necessariamente o algoritmo precisa completar essa R aqui também do GBP-JPY, do GBP-JPY, entende? Segunda forma é vir em 5 minutos e esperar finalizar, e aí é onde a gente já consegue pegar o preço um pouco melhor. Então, de fato, aqui seria essa zona de order block, esse foi meu último candle, minha zona de order block, o preço fechou abaixo, eu pegaria a minha venda com o meu primeiro objetivo aqui. Aí sim a gente conseguiria pegar um alvo de 1 para 3. Peguei um alvo de 1 para 3, deixa eu jogar aqui, beleza, um alvo de 1 para 3, completou esse objetivo de 4 horas, mesma coisa, jogo para o break-even, faço parcial, e se eu quiser eu deixo o preço rolar até aqui embaixo, porque a partir disso aqui eu não perco mais nada, eu só tenho que acrescentar na minha operação, beleza? Então, somente para vocês verem que o preço, de fato, ele trabalha da mesma forma em todos os gráficos, tá? Tanto no Forex, tanto em índices, tanto em cripto, tanto em metal, que seria ouro, seria prata. É apenas você entender para onde que o preço vai e quando você vai fazer isso. Obviamente que cada um tem seus horários operativos, obviamente que o preço ele vai me mostrar em outras temporalidades, temporalidades maiores, aonde ele quer ir, de fato, mas somente para você ver um pouco, né, e ter essa noção de um pouco que se você aprendeu fazer isso, em um único par de moeda, você consegue fazer isso em qualquer outro par de moeda. Ou seja, não vai ter dia ruim para você operar. Todos os dias, o algoritmo ele vai te dar oportunidade, de fato, oportunidades boas, aonde você vai saber para onde que o preço vai, não ficar confuso, e a partir daí o seu jogo vai virar dentro do mercado financeiro. Beleza? Então, tamo junto. Mas essa aula aí somente para você ter essa visão de começo de semana. E olha lá, olha que coisa linda. Completou ao vivo aqui com vocês, né? Esse objetivo de 2 dias. Lindo. A gente vem em 2 dias, olha só isso. Como que o algoritmo trabalha de uma forma magnífica. Apenas com altos e baixos. Simples assim, beleza? Obviamente a gente tinha essa R aqui, né, para poder subir. A gente tinha essa R para poder subir, ainda ela é uma R válida, mas por que que o preço está caindo aqui? Porque ele criou essa aqui, essa que é a nossa R operacional do dia, ou começo de semana, por isso que ele completou isso aqui. Se isso aqui está vigente, ele pode muito bem vir aqui somente para completar essa R, para poder começar a subir, tá? Mas tem um contexto muito maior, que pode ter, né, se a gente vem em uma semana, olha só, em uma semana a gente tem um objetivo mais abaixo, ou seja, o preço ele vai continuar caindo. Enfim, não vou estender mais essa aula, apenas senão você vai ficar com muita coisa na cabeça e você vai ficar confuso, beleza? Então tamo junto, já sabe, já deixa seu like aí, já se você gostou da aula, já deixa o seu comentário, compartilha aí com um amigo e vamos pra cima que é só o começo.